Programa Atividade, chegando para mais uma edição. E como nós estamos nessa jornada, nessa caminhada há 33 anos. O nosso programa Atividade, sempre ao vivo. Então está aí com uma história bonita, né? E eu só posso agradecer àqueles que estabelecem a vivência e a razão do programa Atividade com a atividade publicitária, né? É um veículo de comunicação sem o prestígio publicitário, não existe, né? Não tem jornal, rádio, TV que não tenha propaganda. E, evidentemente, né, a confiança do telespectador nessa jornada de mais de 3 décadas aí, o nosso programa Atividade em evidência, graças a Deus, que me deixa extremamente feliz. Mas por quê? Porque temos bons comentaristas, né, de muita credibilidade, e isso faz toda a diferença, né? Um programa que tem credibilidade, fala, né, fala a verdade. Nós temos aqui as nossas brincadeiras clubísticas, isso, aquilo, mas o programa tem esse espaço que não se pode abrir mão, que é o espaço do crédito moral, né? Daquilo que se fala, etc. e tal. Então, isso aí tudo faz parte dessa história de 33 anos. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, dizendo que o Campeonato Brasileiro volta com essa famosa data FIFA, que é uma encheção, sabe? Eu não vejo a hora de passar a tal da Copa do Mundo, porque eu nem sei quem é a seleção brasileira essa aí. Eu só sei que o tal de Lancelotti, esse esperto treinador, ganha 5 milhões por mês da CBF. E parece que vai renovar o contrato. Aí deve ir para 10. É um espetáculo. Esse é o Brasil. Os velhinhos sendo surrupiados lá no INSS, e vem um gardelão aqui, o seu Lancelotti, e ganha 5 milhões por mês para treinar a seleção brasileira, com nenhuma responsabilidade. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Ponto. E é uma seleção, para muitos que acompanham o futebol não tão de perto, de desconhecidos, né? Eu só sei que tem esse rapazinho aí, o Vini Júnior, não sei o quê, o tal de Caçapava, esse guri lá, que tem o nome do Rio de Janeiro, como é que é o nome? Não sei. Enfim, eu não conheço a seleção brasileira. E futebol feminino eu não acompanho. Caçapava, não. Paquetá. O Paquetá. Paquetá. Muito bem. Zé Vilmar Govinaski. Temos o jogo do Internacional no Beira-Rio, quarta-feira, quando vocês enfrentam o ex-treinador, Roger Machado, que hoje é o treinador do São Paulo. Então, 19h30, Internacional de São Paulo no Beira-Rio. Qual é a expectativa? Depois eu passo aqui para o nosso amigo Valdir Bianchessi Júnior, que é outro crítico do Internacional. Adoro o presidente Alessandro Barcelos. Eleitor, né? Só faz elogios. Eleitor dos 2 mandatos, né? Não abre mão de ir para o pátio. Olha, pois é, essa expectativa realmente ela tem que existir. Como torcedor, é óbvio que a gente tem que ser otimista, né? Mas nós estamos pegando o São Paulo. São Paulo, que está em 3º lugar na classificação geral, está com 16 pontos, está com o dobro de pontos do Internacional. É parada dura, o Roger Machado é um bom treinador, provou isso no Internacional, se desgastou. Óbvio que tinha que se desgastar, porque não é o treinador que resolve todos os problemas. Então, vai ser uma parada dura, vai ser no Gigante, vai ser na nossa casa. A torcida certamente vai estar muito em peso presente para assistir a partida e esperamos que faça ali um bom jogo e tenha um bom resultado. Bom, venceu o São Paulo. Claro que é a expectativa, né? Mas não vai ser fácil. Em todo caso, o Internacional está descobrindo, através desse novo técnico, está descobrindo alguns caminhos que a gente sempre falou aqui, que é colocar a gurizada mais nova, que é experimentar os jogadores que têm mais potencial, que têm mais vontade, porque a gente viu que o Internacional, não sei porquê, de repente, perdeu a vontade de jogar, uma coisa estranha, mas principalmente no final do Campeonato Gaúcho. Então, esse espírito renovador aí dessa gurizada, trazida pelo Pesolano, e as próprias, às vezes, o Pesolano dá sei lá, mexe no time de uma forma assim, meio que deixa todo mundo com o coração na mão, mas tem dado certo, até certo ponto tem dado certo. Não é uma coisa também que a gente vá criticar o Pesolano por isso. Acredito que poderemos fazer, sim, um ótimo jogo e estou contente com o técnico do Internacional. Pelo menos é o que nós estamos vendo de resultados positivos e, ao mesmo tempo, com a vontade de jogar que voltou para o time. Porque o rodapé era ingrato. Estava terrível, né? Valdir Bianchessi Júnior.
retomada do brasileiro, né, Silvas e Gove. Acho que o Internacional pega o Roger, Porto Alegre. O Roger deve vir com gana, né? Ganinha, né? Claro, mostrar Se o serviço. Roger tem grana para alguma coisa, gana, além de né? defender o candidato político dele, não sei se ele tem mais alguma gana, né? Ah, pois é. Então acho que vai ser deve ser um jogo difícil, né? Porque como o Kovinetsky falou, o São Paulo é o terceiro colocado na tabela, mas o Atlético Paranaense é o segundo, né? Pode ver que esse campeonato também é estranho. Tá? Acho que a parada do Grêmio tende a ser uma parada mais indigesta. O Palmeiras é um time que eu vejo o Palmeiras jogar e não me encanta, tá? Mas ganha, é efetivo, é eficiente. Tem tá? regularidade, né? Tem regularidade, tem um zagueiro, que é um negócio excepcional, que é aquele zagueiro paraguaio. Tá? Pô, é um time redondo e o técnico é bom demais, né? Tá? Só espero que o Grêmio não encaixe como encaixou aquele lá no Palmeiras. Tá? Semana passada, acho que o Silvas Ney estava por aí, saiu, o Conselho do Grêmio reconheceu que o Grêmio deve R$1 bilhão, dívida igual, similar à dívida do Internacional. O Grêmio teve a sorte de ter 2 torcedores aí, que são torcedores investidores no clube. Né? Um é o Marcelo Marques, lá da Marquespan. Sim, esse não investiu. Esse, quando comprou a Arena, o Grêmio comprou a Arena, ele deu o dinheiro. Essa parte sim, mas ele botou agora, dinheiro. Sim, agora em outras atividades, sim. Ele botou dinheiro, eu não sei os valores exatos, mas parece que são 80 milhões, ele botou para o Grêmio fazer investimentos no futebol e vai cobrar esses 80 milhões serão cobrados. Tá? O valor da Arena foram 150 milhões, certo? Doação. Deu de presente para o Grêmio. Tá? E os 80 milhões serão cobrados em 80 anos, 1 milhão por ano. Tá? E o outro é o do arroz, lá, o Rigo também, botou dinheiro no Grêmio. Eu não sei qual é a condição, tá? Principalmente para contratar esses 2 últimos argentinos. Então vamos entender o seguinte, o Grêmio tem um fôlego e tem um pulmão que o Internacional não tem. Mas eu sei por que o Internacional não tem, se vocês não sabem. Porque o nível de confiança em todos os sentidos em relação ao presidente internacional é nenhum. Inclusive aqueles colorados, a exemplo do Rico, a exemplo do Marcelo Marques, que lá atrás botaram dinheiro no clube, um deles hoje está botando o Internacional na justiça. É verdade. E o outro, que é o lado do Mato Grosso, Maggi, diz que não quer enxergar o presidente ele pintado de ouro. Deu essa declaração. Que não vão pedir dinheiro para ele, botou 1 milhão para que o Rodinei, lateral direito, jogasse uma partida contra o Flamengo, tá? Em 2021. E diz que não quer enxergar o presidente internacional nem pintar de ouro. Então, assim, essas coisas, Silvas, também complicam o clube. Porque no ano passado o Grêmio estava sem dinheiro para pagar o 13º dos jogadores. E o Celso Ringo foi lá e botou dinheiro. Internacional não tem a quem pedir. Enquanto esse presidente estiver aí, estiver à frente do clube, contra a minha vontade, Vilmar Kovinetsky, eu fui o primeiro a falar. Ninguém falava. Ninguém falava. Eu fui quando ele fez campanha. Tá? Se for eleito, porque agora é fácil falar, né? Se for eleito, será eleito. Isso aqui na atividade, em outros espaços que eu tenho. Será o pior presidente da história do Internacional. Acertei. Infelizmente, né? Tem previsões que a gente faz que a gente quer errar. Agora, esse diferencial apresentado pelo Valdir em relação à direção do Grêmio e do Internacional é um diferencial notadamente diferente e favorável ao Grêmio. Por que esses, sejam investidores, sejam doadores, sejam o que estão apostando e dando dinheiro ou emprestando dinheiro a longuíssimo, quase a perder de vista, imagina, 80 anos é 2 gerações, não, 2 gerações nada, 3 gerações. Tá? Então, por quê? Porque eles estão vendo um presidente com conhecimento de causa, com conhecimento de futebol, com conhecimento de gestão, que é o Odorico Roman, né? Que do nosso lado, a de Valdir, é exatamente o oposto. Então, é extremamente significativa essa diferença, é abissal. É um lado e outro lado do hemisfério. Eu só espero, Kovinetsky, que o Internacional, que a oposição do Internacional coloque
para concorrer a um candidato em condições que não foi o caso do Melo, tá? Uma boa pessoa e tal, mas é um cara que não empolga, tá? Então, eu espero que a oposição trabalhe no sentido de ter um candidato com mais força, porque assim, ó, daqui a pouco a situação, leia a seleção do Barcelos, vai lá, coloca alguém dele e ganha a eleição de novo. Porque ele tem o pátio forte, né? Cara, o negócio é o seguinte, ele usa estratégia política de partido. Mente, promete. Sabe? Todas aquelas coisas que a gente está vendo na política brasileira, o Internacional é um retrato disso. Não é fácil. Lamentável. Bom, e o Grêmio joga então na quinta, 21h30, Arena Barueri, São Paulo, contra o poderoso Palmeiras também. Posso mandar um abraço aqui? Pode, não só pode como deve. Pessoa que nos assiste, pô, cara, fiquei muito sensibilizado. Esses dias eu cheguei em Caxias do Sul, fui lá num bar na Júlia de Castilhos, famosa Júlia de Castilhos, a avenida principal lá, né? Mais famosa. Não encontrasse o gringo Zé Ivo Sartori por lá, não? Às vezes encontrava, mas não ali. Eu fui no bar Copacabana, que é um bar muito tradicional, tá? E tinha uma pessoa lá que, pô, já te conheço muito e tal, te vejo numa atividade. Que tá? beleza. Olha só. Marcelo, ele disse que ele é o Pastel, que o pai dele era o Pastelão, que foi treinador do Juventude, treinador do Pastelão, Caxias. claro, Pastelão, Tá? famoso, famosíssimo. E ele é o filho do, ele é o Pastel. Não, não me Pastel. chama de Filho do Marcelo, Pastelão. me chama de Pastel. Então, um abraço pro Pastel. Pá, nos ouve e gosta, né? Principalmente os comentários Que em bom. relação ao futebol. Um Tá? abraço Então, pro Pastel. Nosso abraço aí, ô Pastel. Com bom recheio. Né? Bom, recheio. Muito bem. Vamos adiante falando então do Banrisul. Olha aqui, ó. Quem tem empresa sabe, algumas decisões não podem esperar. E é justamente nesses momentos que você pode contar com o Banrisul Giro Digital. Uma solução de crédito parcelado para empresas que precisam de rapidez, praticidade e autonomia no dia a dia financeiro. Com o Banrisul Giro Digital, sua empresa acessa crédito de forma simples, prática e também 100% digital. Olha só, a contratação é feita pelo aplicativo Banrisul ou Office Banking, com recursos liberados rapidamente e pagamento em até 12 parcelas mensais. Olha o que faz o Banrisul. É mais previsibilidade, mais controle, mais liberdade para você decidir quando e como usar crédito no seu negócio. Banrisul Giro Digital. Crédito ágil para a sua empresa na hora que precisar. Então está aí o Banrisul fazendo o máximo para seus correntistas. Veja a mensagem. Rico baixou, brilhou. Rico baixou, bombou. Rico baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. E o Vila Portal segue bombando, né? Poucas casas ainda restam lá, porque são 18, né? Nesse condomínio lindo, maravilhoso, da Algair Incorporações. Vila Portal, esse condomínio exclusivo naquela área de extraordinária valorização de Porto Alegre, linda, maravilhosa, que é a Vila Conceição ali na Tristeza. Com aquele visual do Guaíba eterno, né, minha gente? Uma vegetação, né? Que sai do condomínio, passa então por cima até chegar nas águas do Guaíba. No coração da Zona Sul são 18 casas com arquitetônico exemplar. Assista a mensagem da Algair Incorporações do Vila Portal. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Eu falei na abertura do programa nos 33 anos da nossa história, né? E 33 anos temos aqui Sucos Petri na nossa bancada. Todos os nossos comentaristas, né? Nossos convidados nessas 3 décadas do programa, todos degustando essa bebida maravilhosa, saúde pura, que é Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede melhor, pede Sucos Petri 100% natural. É o suco de laranja, o suco de uva e a água de coco 100% natural. Sem adição de açúcares, conservantes, é absolutamente saudável. Na hora da academia, na hora da atividade física, né, no seu pique no lugar,
né? Então você tem que ir sempre hidratando o seu organismo com a água de coco Petri, mais os sucos de laranja, suco de uva. É a bebida do ano inteiro, mas vendido, portanto, o mais consumido. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. E o Di Paolo está aí bombando, né? O Di Paolo, do Paulo Jeremia, crescendo a passos cada vez mais largos, sensacional, tudo isso, né, inspirado no sabor dos seus pratos, do seu galeto, que é o melhor galeto do planeta, né? O grupo Di Paolo vem mostrando a sua clientela, né, que não abre mão de comparecer nas suas lojas. Tem aí hoje praticamente 30 lojas do grupo Di Paolo que fazem a diferença absolutamente. Existem marcas que servem refeições, existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana, na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou a hospitalidade, excelência, autenticidade e referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar, ok? O Di Paolo agora conta com comunidade em Torres. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Então está aí o grupo Di Paolo mostrando a sua competência e o seu sabor. Muito bem, nós temos uma notícia aí, política. Nós tínhamos expectativa que o governador Eduardo Leite pudesse ser, né, o escolhido de Kassab. Entre ele, né, Eduardo Leite e Caiado, mas a opção do senhor Kassab, dono do partido, foi pelo governador de Goiás, o nosso amigo o Caiado. Tem uma história política no país, já foi governador, foi deputado, não sei se foi senador também, mas enfim, a opção foi pelo Caiado e uma frustração, sem dúvida nenhuma, para o governador Eduardo Leite, que eu acho que tinha uma expectativa, né, de ser ele o escolhido. É um homem muito preparado, sem dúvida, o Eduardo Leite, em 2 governos que fez no estado do Rio Grande do Sul, mas nem tudo é como a gente quer e a expectativa, às vezes, né, ela é frustrada. O que tu me diz aí, meu amigo Valdir Bianchessi Júnior, a respeito desta notícia do dia hoje, segunda-feira? Aliás, o Kassab esteve em Porto Alegre já com tudo direitinho, veio aqui, assinou a ficha do Frederico Antunes, mas de três novos, e se mandou, mas já sabia que o Eduardo Leite estava fora da parada. Evidente. Aliás, eu acho que... Acho que nunca esteve ele escolhido. Assim, eu acho que o Kassab, ele deixou até alguns institutos de pesquisa lançarem algumas pesquisas a respeito, né? Em alguns institutos colocavam, inclusive, os 3, né? Sim. O Ratinho, o Eduardo Leite e o Caiado, né? Eu acho que quem tinha maior expressão era o Ratinho nas pesquisas, tá? Mas o Ratinho abriu mão, não quis, né? Quando o PL, a ideia era que o Ratinho, a ideia do PL, do Flávio Bolsonaro, é que o Ratinho Júnior fosse o seu vice, tá? Houve um esforço... Diz o Ratinho que termina o governo e vai para a iniciativa privada. Eu acho que o Eduardo Leite também vai, eu só acho, tá? O PL fez um esforço para ter o Ratinho e o PSD, né, na sua chapa, o Ratinho como vice. O Ratinho não quis. Ficou esse vestibular aí, né, dos 3 governadores. Aliás, o Kassab é uma águia, né, do ponto de vista de estratégia política, certo? Ficou 3 governadores, os 3 governadores bem avaliados nos seus estados. Tá? Eu acho que dos 3, inclusive, a avaliação talvez menos expressiva até seja do próprio Eduardo Leite. E ficou jogando com esse negócio, né? Tá? Quando o Ratinho sai da disputa, eu acho que facilita a decisão para o Kassab. Tá? Dizem aí que o Kassab tentou, tanto quanto possível, né, manter o Ratinho, mas o Ratinho tomou a decisão, foi irredutível. E aí fica Caiado, tá? Que é um cara que já está na política, sei lá, calejado. 30 anos, né, talvez, tá? Eu acho que já foi até candidato à presidência, né, no passado. Sim, já foi. Então, assim, e o Eduardo Leite, dá para ver na manifestação do governador Eduardo Leite o nível de decepção dele. Acho que, de fato, ele imaginava... por que eu acho que ele imaginava
que ele pudesse ser o escolhido. Porque, assim, o discurso parente aí do Kassab, pelo menos o discurso público, era da formação de uma terceira via. Então, uma alternativa à esquerda mais radical e à direita mais radical. A esquerda mais radical com Lula e a direita mais radical com Flávio Bolsonaro. Então, seria uma terceira via. Sem dúvida, o Caiado é percebido como alguém mais à direita. Tanto que hoje, quando foi oficialmente escolhido, ele disse o seguinte: a minha primeira ação vai ser libertar lá o Bolsonaro, né? Uma anistia, tá? Para libertar o Bolsonaro. Tá? Eu tenho certeza que o governador Eduardo Leite jamais faria isso. O governador Eduardo Leite é percebido pelo eleitor como alguém mais à esquerda do que propriamente, inclusive, ao centro. Tá? Diferentemente do Caiado. Então, eu acredito que por isso ele tenha se achado que talvez ele fosse escolhido. Ele é mais terceira via, sem dúvida alguma, do que o Caiado. Tá? E o Kassab é o quê? O Kassab ninguém sabe o que é. Tanto que São Paulo está dizendo o seguinte: querem tirar lá o picolé de chuchu da vice-presidência, o Alckmin. O Alckmin vai para senador para São Paulo. E o Kassab entra de vice do Lula. Essa é a notícia hoje em São Paulo. Tá? Ou seja, o Kassab pode estar em qualquer... qualquer palanque. Palanque. Tá? Eu não sei do que depende a ida dele para um palanque, né? Mas a gente imagina. Tá? É furtacor. Certo? Pô, e olha aqui, ó, o viés ideológico identificado do político é o que define a sua identidade. Então, o Kassab, obviamente, ele é o político de resultado. Ele é um político que toma o caminho de acordo com interesses, não sempre, nem sempre voltados para o interesse da coletividade da sociedade. Tá? Essa é a minha opinião, essa é a minha posição. Eu acho que tá, que o Eduardo Leite, o governador Eduardo Leite, vai para o Senado. Acho que é a opção política que ele tem, ou então vai para a iniciativa privada, tá? Que eu acho que até é um caminho talvez menos espinhoso para ele. Tá? Embora as pesquisas digam o seguinte: se ele se colocar à disposição para o Senado, ele é o mais votado do Rio Grande do Sul nesse momento. Tá? As pesquisas demonstram isso, seria o mais votado do Rio Grande do Sul nesse momento. Tá? Mas eu acho que, de fato, pela segunda vez, né, o sonho dele ser candidato a presidente da República, né, foi, digamos assim, ele teve que acordar, né, acabou virando pesadelo. Tá? Ele diz que não quer saber de legislativo, o negócio dele é executivo. Então, só que... Acho que sobrou pouca coisa para ele nesse sentido, né? Nesse sentido não tem. O Senado é uma eleição, também acho, garantida, absolutamente garantida. E agora, com essa queda na escolha do Kassab, não tem mais. E aí, o Zé Vilmar? Olha, o Valdir Bianchessi fez uma análise bem técnica, muito procedente. Né? Eu vou fazer mais uma análise mais subjetiva, mais da minha opinião pessoal. Quando foram apresentados os três pré-candidatos ali, o Ratinho Júnior, o Eduardo Leite e o homem do cavalo branco lá, o Caiado, Ronaldo Caiado, né? Eu fiquei pensando, para qual campo o Kassab vai jogar? Qual campo que ele está jogando? Porque, na verdade, ele colocou assim, ó, um cara com experiência bárbara em política como o Caiado, cara que já vem de histórias, né? Colocou o Ratinho Júnior, que ascendeu como um belo administrador, grande administrador, não tem como negar, e colocou o Eduardo Leite como, aí sim, a possibilidade da alternativa terceira via. Tá? E eu fiquei pensando, poxa, analisando os três com grande potencial, essa é a verdade. Mas eu estava olhando para o Eduardo Leite com mais potencial do que os outros dois, por justamente ser a terceira via, ser o tercius. Porque a eleição ela está polarizada, isso aí ninguém pode negar, não há discussão sobre isso. Nós temos de um lado Lula, representando a esquerda, do outro lado o Bolsonaro, Flávio, representando a direita. Isso não muda, tá? E vai ser por aí. Agora, o olhar do Kassab,
E aí vem a observação que o Kassab, ele joga em qualquer campo, não tem problema nenhum. polivalente. Ele joga até de gandula, não tem problema nenhum. Ele joga no banco lá do time, não tem problema nenhum. Mas ele ganha, ele está sempre na frente, ele está sempre num passo à frente. Então eu fiquei pensando, qual campo ele vai jogar com esses três? Quando o Ratinho Júnior saiu, eu pensei que o Ratinho Júnior tinha saído em função lá do Sérgio Moro ir concorrer a governador do Paraná e ele então fazer frente. E aí ele declara, não, eu vou terminar meu governo, vou cuidar das coisas do meu pai. Tá? Então foi uma surpresa, Eu acho que o Ratinho Júnior sacou que não seria dele. Para não perder, do ponto de vista de ser preterido, estou fora. Tá? Ele foi inteligente. Pode ser. Estou fora. Não vou ficar aqui para... Estratégia, vou me preservar. Puxar o tapete. Exatamente. Agora, eu cheguei a dizer aqui, Valdir, numa oportunidade, que eu achava que o escolhido seria o Eduardo Leite. Porque vamos combinar, o Eduardo Leite é um camarada que ele comunica muito bem, ele é inteligentíssimo, ele tem uma boa apresentação e ele tem aquilo que o brasileiro, de forma geral, espera, que é a questão de não acirramento de ânimos, entendeu? Ele tem aquilo, ele tem um discurso afável, de vez em quando também, ele, como deu uma derrapada com naquela campanha ali com o Jair Sartori, né? Foi mal ali. Mas foi uma derrapada, tudo bem, acontece. No calor da discussão, enfim, né? Saiu aquela bobagem, né? Mas tudo bem. Ele é um candidato com um grande potencial, seria, né, no caso, um grande potencial, por ser o Tércios, por ser longe da extrema-direita, tá? O Valdir disse muito bem, ele está mais para a esquerda, mas longe da extrema esquerda. Sim. Tá? Então eu imagino algo assim. Agora, vamos imaginar o pensamento do Kassab. Do ponto de vista de possibilidade de quem vai vencer a eleição, o Kassab deve ter pensado o seguinte: quem é que vai vencer essa eleição? É o Flávio Bolsonaro. Então, eu tenho que fortalecer o Flávio Bolsonaro. Quem é que vai fortalecer o Flávio Bolsonaro no combate ao candidato Lula? O Caiado. Pelo discurso dele, pela imponência dele. Mas só se o Caiado, e eu acho que não é muito a perfil e a personalidade dele, só se ele não enxergar nenhuma possibilidade de ir para o segundo turno. Tá? Mas isso pode fazer parte do jogo, Valdir. Mas o jogo dele ou o jogo do Kassab? O jogo do Kassab, obviamente, que ele está no jogo, porque ele é a peça do jogo. O Kassab é o mesmo. Ele é peça do jogo. Ele é peça do jogo. É peça, né? Mas a mente é do Kassab. Sim, exatamente. Na medida que São Paulo começa a defender a ideia, desculpa. Então, para mim, o jogo é esse aí. Para mim, o Kassab já deve estar fazendo a sua perspectiva de que vai ser o Flávio Bolsonaro o presidente, e ele, com o Caiado, ajuda o Flávio Bolsonaro no combate ao candidato à esquerda, e com isso fica todo mundo bem contemplado em todos os sentidos. Mas vem cá, deixa eu fazer uma pergunta, Fumito, que é um cara muito mais experiente em política do que eu, por óbvio, né? Não, Valdir, não. Sem dúvida alguma. Mas assim, por que então que o Kassab e o PSD não aceitaram a vice-presidência junto com o Flávio Bolsonaro? São coisas do jogo, né? Por que agora há um rumor muito forte em São Paulo do Kassab ser vice-presidente? O que eu não acredito, tá? Eu acho que o Kassab não tem, talvez, na minha visão dele, ele não se colocaria numa vice-presidência, a menos que houvesse um acordo e um acerto, né? O que no caso do PT é muito fácil de fazer, tá? Muito grande, tá? Então, assim, sabe? Esse é o vice do Lula? Não, Seu vice do Lula. Do Lula. Do Lula. O Kassab, seu vice do Lula. Tá? Aí vai o Alckmin, vai para o Senado de São Paulo. O vice do Lula vai sair do MDB. Isso aí, para mim, já está favas contadas. Pode ser. Não, isso aí é bem complicado. Aqui é complicado. Aqui não, aqui é complicado. Não, mas o MDB... Divide de novo como dividiu na última eleição. Sempre foi. Tá? Que horror. Assim, quando tu pega, por exemplo, né, o vice do Lula, acho que vai sair. Pode ser PMDB. Mas pega, por exemplo, pega uma questão regional. A única região onde o Lula venceu na última eleição foi o Nordeste.
O Lula perdeu nas outras 4 regiões. O Brasil não quer o Lula. Quem quer o Lula é o Nordeste. Tem que ver como é que vai funcionarão as urnas eletrônicas, né? Isso é muito importante. Se a gente partir desse pressuposto, aí vamos entregar, né? Jogar a toalha, certo? Bom, mas eu acho que vamos ter aí muita gente monitorando o pleito. Eu só quero colocar uma situação, tá, para reflexão. Hoje, o PSD está com 9 deputados na Assembleia Legislativa. Aqui, claro. 9 Cresceu, deputados. Do nada, de repente. Tá? Mais um indicador, tá, de que realmente o Kassab está no campo do Flávio Bolsonaro. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Qual é? Ele é encantador, né? Porque ele consegue cooptar, ele cooptou 3 governadores com a mais alta avaliação dos seus estados. Daqui a pouco vem no Rio Grande do Sul, consegue cooptar deputados com boa avaliação. O cara é um excelente encantador, né? Frederico Antunes, André Ortiz, delegado Nadir, pô, Porra, de peso, time bom, né? qualidade. Série A, né? Agora imagina se o Ratinho permanecesse no páreo e fosse eleito presidente da República e uma manchete no New York Times. Ratinho, presidente. Little Mouse. Little Mouse. The Little Mouse. A Disney lota. Né? Mickey. Essa é boa, né? Little Mouse. Não, só esse Brasil para produzir. O outro é Lula, Lula lá. Então tá, vamos de Sicredi aqui. Sicredi, que é um espetáculo, né? Sicredi, eu vou te contar, né? Agora você é um sócio. Páscoa, né, gente? Aí tá chegando a Páscoa, Semana Santa. Páscoa é mais movimento para o seu negócio. E com o Sicredi também é mais oportunidade. Com as máquinas de cartões do Sicredi, você vende com mais agilidade e facilidade nesta Páscoa, ok? A maquininha aceita pagamentos por Pix e por aproximação. E muito mais. O melhor, você pode receber suas vendas em até 1 dia útil. Olha o que faz o Sicredi. Se ainda não tem a sua, peça agora e aproveite o melhor desse período. Sicredi é ter com quem contar. O Sicredi é fenomenal também, que está fazendo essa oportunidade com as máquinas aí, minha gente, pelo amor de Deus. Recebeu o dinheiro do dia já, né? Passou lá, seja Pix, seja cartão. Meu Deus, aproximação é bom demais. Então dá uma olhada aí no Sicredi. Essa mensagem maravilhosa. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. E nós vamos aí de TAP, Transportes Aéreos Portugueses, que, minha gente, é um negócio fantástico. Você chegar aqui no aeroporto Salgado Filho, olha, não passar por São Paulo, Guarulhos, é tudo de bom na vida de quem viaja. Ou quem anda a trabalho, corporativo, evidentemente. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa, olha só, de Porto Alegre a Lisboa, 11 horas de voo, aeronaves de última geração saindo aqui do aeroporto Salgado Filho, descendo em Lisboa. Aí tu quer o quê? Direto num bacalhau maravilhoso, pastéis de nata, etc e tal, vinhos maravilhosos, toda aquela culinária portuguesa extraordinária, né? Aquele povo hospitaleiro, só coisa boa, né? Os nossos irmãos da Europa, os portugueses que vieram descobrir o Brasil. Então aqui, ó, tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, de absoluta qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Então aqui parcelamento nos cartões de crédito, parcelamentos de pai para filho, tarifas civilizadas, essas aeronaves, como eu digo, de altíssima geração, e isto, minha gente, que é para mim o principal, claro, a aeronave, mas você decolando de Porto Alegre, direto, sem escalas, não tem coisa melhor. E de lá você fica na Europa, Portugal, Europa, ou qualquer destino do planeta, nas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Valdir Bianchessi Júnior. O que não me diz lá do Donald Trump, dessa situação com o Irã? Ele está recuando, porque agora eu recebi uma notícia quentíssima dos Estados Unidos, ele está em queda livre no território americano, que o povo americano está apavorado, inclusive, com o preço da gasolina, né? Tudo muito caro, entrou no supermercado, o pessoal está apavorado, está estourando lá, não tem dólar que chega lá no bolso da população.
e ele perdeu a simpatia dos seus eleitores, né? O índice dele caiu vertiginosamente, porque ele tem afrontado, né, com essas guerras, com essas coisas. Eu acho que muita coisa ele tem razão, né? O Irã, aquilo lá é uma coisa louca, aquilo lá, sem dúvida nenhuma, especialmente as mulheres, o que sofrem lá. Mas, enfim, é um território complexo, né? Que terra de ninguém aquilo lá. É um risco, aquele Irã. E aí, mas só que está irradiando para territórios que muitas vezes não têm absolutamente nada a ver com a situação, que estão sendo, né, condenados também com guerras, mísseis, etc. e tal, de muita destruição e muitas mortes. Pois é, Silva, assim, eu acho que o Donald Trump se meteu numa enrascada, você quer saber? Agora, para saltar fora não é tão fácil. É complicado, né? Aí ele está numa coalizão lá junto com Israel. Aquela turma lá... Pô, e o primeiro-ministro de Israel lá fazendo horrores, né? Dando carta de mão, mas escorado nos americanos, né? Óbvio, né? Até eu, né? Então, assim, eu acho que se o Trump pudesse, ele voltaria atrás, tá? É o que eu imagino, mas eu não sei se agora... Até ressuscitar os ayatollah, aqueles ayatollah, tudo lá. Ele já matou um monte lá. Claro, porque lá é o seguinte, lá os caras têm um fanatismo religioso, né? E eles acabam guerreando de uma forma apaixonada, né? Um negócio que foge da racionalidade. Mas eu queria, se me permitir, eu queria ainda... Do Maduro tá bem maduro? Caiu? Tá podre já? Dizem que tá magrinho, tá pele e osso. Mas você, imagina, né? O cara era rei, né? O cara tinha uma vida de rei, certo? E agora ele é um presidiário, né? Pode ser até em Nova York, mas presidiário em qualquer lugar do mundo não é o melhor lugar. Faz físico o dia inteiro, né? A prisão, Tá no spa, emagrecendo. Bom, mas assim, Fome, que eles não dão comida para ele. Tem grande fome. Até que não é ruim, né? Agora, assim, não, diz que ele tá entregando lá, né? Hein? Ele está entregando os parça, né? Ah, é? Já começou lá as audiências e tal, a questão do narcotráfico, que é o motivo pelo qual ele foi preso, principal, né? Pelo qual ele foi preso, tá? E que tem Foro de São Paulo, essas coisas todas que a gente sabe, né? Tá? E que parece que ele já começou a entregar, isso deve repercutir no Brasil. Mas eu queria repercutir um pouquinho rapidamente a questão ainda da votação lá da CPI do... Puxa, que vergonha. INSS, Que coisa, né? Do INSS, né? Mas sabe o que é, viu, Mário? Existe uma imagem que, para mim, ela é emblemática. É que depois que a esquerda, digamos assim, saiu vitoriosa, porque a esquerda saiu vitoriosa, né? No sentido de não dar continuidade à CPI, no sentido de não convocar o filho do presidente, que notadamente cometeu crimes mais uma vez. Tá? Mas assim, aí tu vê a vibração da turma da esquerda, né? Quando não é dada continuidade à CPI, não é dada continuidade às investigações, né? É afastada qualquer possibilidade da convocação do filho do presidente. E aí tu tens no centro de uma foto, que devia ter umas, 12, 15 pessoas, vibrando como se fosse uma vitória de final de Copa do Mundo, uma vitória de final aí num Grenal. Paulo Pimenta, o mais feliz de todos aqueles que estavam ali, aquele que era o líder daquela torcida, contra o Brasil, contra a verdade, contra os aposentados, a favor da moralidade. Paulo Pimenta no centro daquela foto. E Paulo Pimenta que é candidato, pré-candidato a senador no estado do Rio Grande do Sul. Eu quero saber quantos aposentados gaúchos vão votar no Paulo Pimenta. Quantos aposentados, quantos filhos de aposentados, Filhos de quantos netos aposentados, deficientes físicos, porque todos esses foram roubados. Não, E isso quando- é inexplicável. E né? quando não há continuidade, Silvas, dessa CPI para aprofundar as investigações e chegar aos verdadeiros culpados, ia chegar no presidente da República. Estava perto de chegar no Palácio do Planalto. Aí está aquela vibração toda daquela turma, né? Vocês sabem bem qual é o lado que eles defendem, e Paulo Pimenta no centro da foto, no centro das imagens, vibrando como se tivesse, como eu disse antes, vencido um campeonato mundial de futebol. Pois bem, esse é o nível deste político,
Eu só quero saber o seguinte, ele é pré-candidato a senador. Eu quero saber qual vai ser o resultado. Porque nós temos aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, o Rio Grande do Sul formou um grupo de eleitores que não enxerga a verdade por mais que se bata nela. Por mais que as evidências demonstrem, por mais que as imagens como aquela mostrem quem está do lado bem e quem está do lado mal. Ainda assim, esse grupo, essa parte dos eleitores gaúchos, insiste em votar nesse tipo de gente. Eu quero ver o que vai acontecer com esse senhor. Não é fácil. Silvas, eu quero só fazer uma correção aqui em respeito ao programa Atividade, aos telespectadores. Eu mencionei a deputada Ana Ortiz também como do PSD. Não, ela não é do PSD. A deputada Ana Ortiz. Os deputados estaduais do PSD. É do PP, exatamente. Os deputados estaduais são do PSD, os 9. Aloysio Klasman, delegada Nadine, Dimas Costa, Elton Weber, Hernani Polo, Frederico Antunes, Neiril, Carteiro, Pedro Pereira e o professor Bonato. Né? São 8 realmente ilustres deputados estaduais que estão no PSD, só para fazer essa correção. Só para dizer também, Silvio, a questão, reverberar essa colocação aí do Valdir Bianchessi, é muito triste a gente ver que as evidências fortíssimas, não só evidências, as provas, o conjunto probatório, as pessoas que lá compareceram, tudo levando a um final onde realmente a moralidade, a verdade, a integridade venceria e, de fato, essa votação foi 19 a 17, 19 a 12, né, a rejeição do relatório. O STF, como sempre, também fazendo o seu papel contra o Brasil, contra o povo brasileiro, né? E a gente ficando mais uma vez aí realmente na frustração, deprimente, porque o roubo houve, as pessoas enriqueceram, os depoimentos ocorreram e chega no final, né? Agora vão ter um relatório paralelo da oposição, dos governistas. Um relatório paralelo. E uma vibração dessa natureza, como o Valdir colocou, é acachapante. Quer dizer, as pessoas vibrarem porque não descobrimos os ladrões. Até se descobriu, só não podemos condenar. Não punimos, não... Isso é. Olha... Agora sim, a Govinardes, que tu falasse, STF é um capítulo à parte na República Brasileira, né, neste momento. Agora sim, a grande decepção, Nunes Marques, hein, tá no rolo. Comprovou, né? O escritório do filho dele, recém-formado, recebeu alguns milhões lá do Master, né? Tá? E aí, na hora de votar, votou para se proteger, né? Evidente, também. Tá? Então, assim, é decepcionante para nós, né? Nós que passamos, tu também, nós aqui, tá? Trabalhamos o dia todo, boa parte dos nossos recursos são voltados para impostos, tá? E a gente tem exatamente o que tu dissesse, assim, a gente imagina que as pessoas, quem está lá nos representando, quer o melhor para a sociedade, que é o esclarecimento das situações, não, todos pelo contrário, né? Muito bem. Muitas festas e muitas comemorações alusivas aos 254 anos da nossa Porto Alegre. 2 séculos e meio, olha aqui, gente, com uma folguinha. Festas maravilhosas, no Parque da Redenção teve um baile, olha aqui, foi muitos festejos, muitas comemorações que a nossa capital merece. Vem melhorando, podia melhorar mais já tempos passados, mas vem buscando seu espaço cada vez melhor. Viaduto, Otávio Rocha, né? Ficando prontinho, bonito demais, ali na Borges de Medeiros, lindo demais, que é um cartão postal de Porto Alegre, né? Uma das coisas mais lindas da nossa cidade, é o viaduto, que passou por uma reforma profunda. Então vamos ver aí uma mensagem alusiva aos 254 anos de Porto Alegre. Cidade da nossa vida. Cidade da nossa vida. Cidade da nossa. O melhor presente para uma cidade é a dedicação de sua gente. Feliz 254 anos, Porto Alegre, cidade da nossa vida.
Muito bem, e aquele churrasco maravilhoso, né? Aquela carne espetacular, né? Que a gente encontra sempre na rede Zafari de supermercados, né? Onde economizar e comprar bem é bom demais, né? Porque é um churrasco, né? Nós todos gaúchos, né? Ninguém abre mão de um churrasco, né? Em família, com os amigos, do corporativo, na empresa, né? Qualquer ambiente sempre tem espaço para um churrasco maravilhoso, com uma carne de primeira grandeza do Grupo Zafari. Dá uma olhada. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem. Então tá, fala, meu amigo José Vilmar Govinação, é um nome artístico. Pois então, não é? Olha, tem se falado muito, é um assunto muito delicado, muito polêmico, ao mesmo tempo também requer a nossa atenção, não é? Como homem, como marido, como filho, como irmão, como todo tipo de relacionamento que nós temos com as mulheres da nossa família, da nossa sociedade, é a lei do feminicídio. E a gente vê, há pouco o Zé Silva falando, né, os exageros, aquelas coisas assim que nem gosta de pensar que acontece com as mulheres lá no Irã, por exemplo, em outros países também, né, de culturas, né, que tratam as mulheres com bastante desprestígio, né? E então agora eu vejo muitas mulheres, José Silvas e meu amigo Valdir, eu vejo muitas mulheres preocupadas com isso. Eu vejo muitas manifestações nas redes sociais das mulheres preocupadas, tá, com a lei do feminicídio, que tem duas situações gravíssimas. Primeiro, ela é imprescritível e ela é inafiançável por palavras, por atitudes que podem acontecer, como acontecem em qualquer roda social, numa reunião de empresa, ou mesmo, enfim, até numa festa, até num bar. Eu tenho muita... E as mulheres, que eu estou colocando aqui, não é só a preocupação dos homens, até para não dizer assim, é machismo, não. Eu vejo as mulheres preocupadas, principalmente com a questão de um possível desemprego das mulheres em função disso. Quer dizer, esses extremos não ajudam ninguém, não traz nenhum benefício. Com todo respeito às mulheres, olha que tem mulher bonitas, preparadas, independentes. Eu não entendo quando um homem tem que se separar, que uma relação não deu certo, é que ele não admite. Ele vai para agressão verbal, agressão física, né? E chega muitas vezes, então, ao assassinato. Esse é um dado que tem que ser corrigido. Na verdade, o governo do Estado tem trabalhado muito nesse sentido. A Polícia Civil, a Secretaria de Segurança, obrigado. Mas outra coisa que me chama a atenção demais, esses eu não digo até que são psicopatas, esses homens, são homens doentes mentais pelas suas mulheres, lá que não abrem mão, como se fosse uma propriedade, né? E aí eles acham que são os donos das mulheres, que não querem mais manter as relações, não gostam mais, os homens deram motivos, um é vagabundo, outro é cachaceiro, outro é isso, outro é aquilo. Bem, hoje foi preso em Taquara um cardiologista. A delegacia já não está dando conta das mulheres que estão indo lá. Ele fazia o exame cardiológico, tá? Despia a mulher aqui, sutiã e tal, abraçava, beijava, vem cá. O cara, ele tem esse consultório lá há 25 anos em Taquara. O cara tem 51, 52 anos. Mas como é que pode? Estão vendo todos os dias nos jornais assédio, prende fulano, prende. Pô, e o cara, um médico, o Kremers, Conselho Regional de Medicina, já está agindo, né, para elucidar a situação e punir o profissional. Mas como é que pode um médico se valer de uma situação de uma mulher no seu consultório, um ambiente absolutamente íntimo, profissional, está compreendendo? Se valer de uma situação dessa, para acariciar e beijar as mulheres, oxe.
Quer dizer, elas entram em pânico, tá compreendendo? É uma coisa. Ela pensa, se eu contar pro meu marido, dá um crime aqui. O meu marido vem aqui, dá um tiro. Ali mata o cara. Sei lá. Então, mas, claro. mas eu quero. Por isso que eu digo, isso é uma doença, é um psicopata o cara. psicopata. Porque o sujeito fazer uma faculdade de medicina, está lá com o seu consultório, atendendo homens, mulheres, enfim, cardiologista. Não é ginecologista, né? É cardiologista. Quer dizer, faz isso aí. Tem lá umas 20 já entraram na delegacia. Fazendo as queixas. Mas como é que pode? E amanhã nós teremos outros casos. Depois de amanhã, outros casos. Mas que doença é essa que não se corrige? E se você acha que era um débil mental, um muquirana aí, está compreendendo? Um classificado? Mas é um médico. É um médico. Agora, isso, para esse tipo de comportamento de disfunção psicológica, sei lá o quê, entendeu? Já tem legislação para isso. Um cara desse merece, com o rigor da nossa... assim, merece apodrecer na cadeia, um cara desse. Tá? Agora, o que não se pode é, a partir de casos horríveis como este, é levar um extremo que, de repente, nem uma voz mais elevada possa se tornar tão grave, tão punitivo, tão severamente, como esse cidadão com esse comportamento aí digno de praticamente prisão perpétua. Tá? Então não dá para equivaler as coisas nesse mesmo patamar, colocar tudo num mesmo nível. Quer dizer, o cara abusa das senhoras, tá? E tem que ser punido, obviamente. Tá? Agora, por uma palavra, ou talvez um outro tipo de situação de comportamento muito mais corriqueiro, que acontece todos os dias, principalmente entre os homens, né? Que se xingam e depois estão abraçados fraternalmente e tudo mais. O cara ser punido como crime inafiançável e imprescritível, e ainda foi para dentro do crime de racismo, que sim é crime hediondo, né, no meu ponto de vista, mas aí nós estamos colocando a régua, não pode ter o mesmo tipo de medição, né? São coisas diferentes e são coisas que também têm que ser punidas. Ninguém tem que estar gritando com mulher, ninguém tem que estar cortando palavras de mulher, é óbvio, mas não tornar isso um crime inafiançável e imprescritível. Aí está condenando a mulher a ser retirada, inclusive, do mercado de trabalho. Essa é a preocupação das mulheres. O que tu me diz, Valdir? Acho que tem coisas que são... Se você for transformar tudo em lei, né, com medidas radicais, né? Radicais. Você acaba a injeção da sociedade e muitas vezes tendo um efeito reverso nisso aí, tá? Sim, mas o homem comete o delito e a mulher é que é punida, perde espaço de trabalho, etc. Não, mas socialmente ela é a punida. Na verdade, o receio da sociedade, dos homens, né, que são a maioria no trabalho e nas empresas, em colocar dentro de um ambiente, homens e mulheres, onde possa haver esse risco permanente, certo? Que o risco torna permanente, né? Até uma palavra mal colocada pode ser, a partir de então, certo? Tomada como uma agressão e, consequentemente, gerar uma penalidade. Eu olho para mim, eu trabalho desde os 15 anos de idade e sempre trabalhei em ambientes entre homens. 15 anos, eu me lembro do Internacional, tá? Mas fala. Tá na hora. E sempre trabalhei em ambiente com homens e mulheres, tá? Agora, fico preocupado realmente, porque, imagina, vai para cadeia, sumariamente, pronto. Então, nós temos que ter uma legislação muito ácida, o governador, porque essas coisas brandas o pessoal não respeita. É aquilo não dá nada. O entra e sai na delegacia, entra e sai. Esses bandidários, esses batedores de carteira aqui de centro de Porto Alegre, isso é tudo conhecido dos policiais, inspetores, delegados, etc. e tal, porque eles também não podem fazer nada. Mas as leis de assédio moral, essas leis, elas não são tão brandas. Sim, né? São mais severas. São mais severas, né? Agora, o temor... Mas tu vai ver, ninguém é marinheiro de primeira viagem. Tu vai ver, o sujeito já deu entrada na delegacia, já houve, pega o prontuário dele lá, tá bordado. Aí tem justamente aquelas condicionantes, né, da vida pregressa, de tudo mais, né? Então,
Mas, de fato, né, eu acho que a questão toda, assim, a gente tem que proteger, sim, as mulheres. Nós temos mulheres extremamente importantes na nossa sociedade, com mandatos políticos, com cargos profissionais dentro de empresas, como profissionais liberais, grandes profissionais liberais, e grandes artistas, enfim, e a gente tem que respeitar todas as mulheres, não tem dúvida nenhuma, né? E protegê-las, né? Mas garantir que elas tenham o seu espaço na sociedade. Muito bem. Estamos aí com 2 minutos para o fechamento do nosso programa, tá? E mais uma edição. E em seguidinha aqui nós temos aí Alexandre Garcia, né? 21 horas, termina o programa Atividade, chegando aí o Alexandre Garcia com aqueles seus comentários abalizados, né? Muito concretos, né? E dando opiniões importantes para que a gente enxergue certas coisas que às vezes o telespectador, a comunidade não tem alcance. Então, o Alexandre, com seus comentários, diz muitas coisas que a gente... Opa, é verdade. Então, daqui a pouquinho, chegando aí o Alexandre Garcia. De manhã, Boris Casoy, né? 8 horas ao vivo aqui. Boris Casoy ao vivo aqui na nossa emissora. É a RS Play, né? Espetáculo, 524, mais plataformas, só coisa boa. Fala, Valdir. Pois é, Silva e Vilmar, o ministro Alexandre de Moraes pediu explicações aos defensores, né, do ex-presidente Bolsonaro em relação a declarações dadas pelo seu filho, Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, naquele encontro lá, políticos conservadores, né? Ele disse que estaria filmando, gravando, e para o pai e tal. Eu não sou advogado, mas eu não sei se o pai pode responder, né? Ou deve, tá? Eu acho que essa situação, STF e Jair Bolsonaro, ela está saindo completamente, né, do aspecto legal, do razoável, do racional. Né? Isso é pessoal, absolutamente tornou-se pessoal. Aparentemente, né, claramente pessoal. Né? Agora, pedir explicações para a defesa do Jair Bolsonaro em relação a coisas que tenham sido ditas nos Estados Unidos pelo filho dele, parece que foge completamente do sentido razoável. Nenhum, né? Não tem sentido nenhum. O cara vai responder pelo ato do filho. É aquela história do lobo e do cordeiro, o teu pai bebeu água, tu tá bebendo, não, mas a correnteza vai para não, mas o teu pai bebeu água na correnteza. Aí não, também. É o seguinte, ele deu 24 horas para a defesa se explicar. E a defesa disse o óbvio, né? Olha, nem sabíamos o que ele estava falando, né? Não temos informação a respeito. Não estou sintonizado. Não estou sintonizado nos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Passou do limite, né? Não, esse não tem explicação. Não tem explicação. Muito bem, minha gente, programa chegando ao seu final, mais uma edição. Obrigado, Zé Vilmar Govinassi, grande apresentador do programa Atividade, na minha ausência aí, o Zé Vilmar Govinassi, que demonstra a sua competência, a sua amizade, né, a sua qualidade como um jornalista, um cidadão, um advogado que entende de tudo, né, que faz o programa aí, encanta o nosso telespectador nessas ausências aí. Muito obrigado pela atenção sempre. Tá? Eu que agradeço pelo exagero, inclusive. Não, é verdadeiro. Aqui não se joga com fé nem purpurina. Meu amigo Valdir Bianchesi Júnior, nosso piloto de provas, o homem do... Esse aqui também não dá para contar tudo, porque aí a caixa preta essa história. Ele tem que contar para nós a história do carro que ele tem de corrida guardado. Uma hora dessa ele vai contar para nós. Em pouco tempo vai estar lá em Indianápolis, com certeza. Então o programa se despede. Amanhã, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.